Os Ixos, um povo misterioso do Antigo Egito. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar um fascinante capítulo da Antiguidade, os Ixos, essa misteriosa e enigmática civilização que governou o Egito por mais de um século. Prepare-se para embarcar em uma jornada no tempo e descobrir os segredos dos Ixos. Neste vídeo você irá entender quem foram os Ixos, qual a sua influência na história e na Bíblia, qual o fim dos Ixos e por que os hebreus na época se tornaram escravos. Então fique conosco e descubra em Saber para Vencer. Para entender a ascensão dos Ixos, precisamos voltar cerca de 4.000 anos ao Antigo Egito. Nessa época, o país era uma potência regional, com faraós poderosos governando com mãos de ferro. No entanto, em meio a essa grandeza, surgiram os Ixos, um povo de origem desconhecida que se estabeleceu no delta do Nilo. Quem foram os Ixos? Bem, a origem dos Ixos, que quer dizer soberbos estrangeiros ou reis cativos, ainda é motivo de debate entre os historiadores. Alguns acreditam que eles eram de origem asiática, enquanto outros sugerem que eram provenientes de outros lugares do Oriente Médio. O que sabemos é que eles eram um povo guerreiro, habilidosos na arte da guerra e na tecnologia militar. Recentes estudos indicam que os Ixos não invadiram a região oriental do delta do Nilo como se pensava, mas que tomaram poder como dinastia dominante numa revolta após ondas de migração anteriores. Somente nas décadas mais recentes é que os Ixos foram identificados como um pequeno grupo de governantes, 6 para ser exato, e não como uma população ou um grupo étnico. Durante o período em que estiveram no poder, os reis Ixos estavam constantemente adaptando as suas identidades de acordo com o contexto, seja enfatizando as tradições egípcias ou as suas próprias origens na Ásia Ocidental. Eles incorporaram elementos da realeza egípcia, como títulos reais, nomes de tronos, inscrições hieroglíficas, práticas de escribas e a adoração ao panteão egípcio. Em 1885, os arqueólogos descobriram ruínas da capital Ixa, a cidade de Avares, em um local no delta do Nilo chamado Teuel-Daba, cerca de 120 quilômetros ao norte do Cairo. A força militar dos Ixos foi fundamental para sua ascensão ao poder no Egito. Eles conquistaram a cidade de Avares e gradualmente expandiram seu domínio sobre o país. Sob o comando dos Ixos, o Egito viveu um período de mudanças significativas em sua cultura e governo. Os Ixos introduziram uma série de mudanças significativas na cultura e na sociedade egípcia. Eles trouxeram avanços tecnológicos, como o uso do cavalo e do carro de guerra, que melhoraram as táticas militares dos egípcios. Além disso, eles também introduziram novas formas de arte, arquitetura e até mesmo novas técnicas agrícolas. Durante o domínio dos Ixos, a cidade de Avares, no delta do Nilo, tornou-se a capital do Egito. Essa cidade prosperou como um centro de comércio e cultura, abrigando pessoas de diferentes origens étnicas e culturais. Essa diversidade étnica contribuiu para a riqueza da cidade e para a troca de conhecimentos. Qual a sua influência na história e na Bíblia? Pelo fato de estarem no Egito, terem conquistado os egípcios e as gerações seguintes terem nascido no Egito, eles foram tratados na Bíblia como sendo egípcios, o que é algo natural, né? No entanto, é interessante lembrar que ocorreu, de forma bem provável, uma mistura entre os povos Ixos e egípcios que se submeteram ao novo governo. Por esse motivo, eles tinham uma tolerância maior com outros povos e suas culturas, fazendo assim alianças duradouras. Foi nesse período dos Ixos que José, o hebreu, filho de Jacó, foi levado para o Egito, por motivo de inveja, como escravo, vendido pelos próprios irmãos. A história é linda e vale a leitura da mesma no livro de Gênesis a partir do capítulo 37 na Bíblia Sagrada para ver os detalhes de tudo como aconteceu. Ele foi comprado no mercado de escravos por Potifar para lhe ser servo em sua casa.
Estando na casa de Potifar, a mulher de Potifar desejou ter relações sexuais com José. José, não aceitando isso devido à sua integridade com Deus, fugiu, mas ficaram as suas vestes nas mãos da esposa de Potifar. E por um jogo de maldade e desejos por parte dela, José foi condenado a uma prisão de forma injusta. Lá na prisão, tempos depois, Deus, em seus planos divinos, usa José na interpretação dos sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. Ambos foram presos por terem ofendido e, em alguns comentários bíblicos, afirma que atentaram pelo descuido na alimentação contra a vida do faraó. Tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe estavam na mesma prisão onde José se encontrava. Conforme a interpretação de José acerca dos sonhos, o copeiro-chefe teve sua vida poupada e foi restituído o cargo junto ao faraó. Já o padeiro-chefe foi condenado à morte. Passaram cerca de 2 anos. O faraó teve um sonho que o perturbou muito e ninguém conseguia dar-lhe a interpretação. Nisso, o copeiro-chefe se lembrou que havia um prisioneiro que interpretara seu sonho quando ele estava na prisão. O nome desse prisioneiro era José. José teve então a oportunidade de voltar a obter liberdade da prisão quando conseguiu interpretar o sonho das vacas gordas e vacas magras de Faraó, e não apenas a liberdade, mas o governo do Egito, ficando apenas abaixo do Faraó. Deus honrou a José pela sua fidelidade para com ele, e isso é algo que nunca podemos esquecer. Deus honra aqueles que lhe são fiéis. Isso tudo ocorreu em um tempo em que os Hicsos estavam no poder no Egito. Essa aceitação de ter alguém de outro povo e de outra cultura dividindo o poder jamais seria aceita em tempos anteriores ou posteriores. Apesar de serem considerados invasores por muitos, os Hicsos também deixaram um legado cultural importante no Egito. Eles introduziram novas técnicas de agricultura, como o uso de arados de metal, e influenciaram a arte e arquitetura egípcia da época. Além disso, sua presença contribuiu para um intercâmbio cultural entre o Egito e as civilizações vizinhas. Qual o fim dos Hicsos e por que os hebreus, após a sua dinastia, se tornaram escravos? Apesar do seu domínio sobre o Egito ter durado séculos, os Hicsos eventualmente foram derrotados pelos faraós egípcios nativos. O faraó Camose e seu sucessor, Amose I, da dinastia tebana, liderou uma revolta bem-sucedida contra os invasores e expulsou-os do país. Com a expulsão dos Hicsos, o Egito se unificou de novo e entrou em uma nova era de prosperidade. Foi nesse período em que os Hicsos perderam o poder e os hebreus que estavam desde o tempo de José habitando no Egito se tornaram escravos. Os egípcios nunca aceitaram ou aceitariam outro povo e sua cultura no seu meio, senão para serem escravos e os servirem. Desta forma, o povo de Israel ficou escravo dos egípcios, dentro de uma terra que habitavam por cerca de 400 anos. Para que ocorresse a libertação dos hebreus, Deus levanta Moisés como líder da nação de Israel. Na época, os hebreus eram quase 3 milhões de pessoas. Deus usa Moisés e traz através de ações sobrenaturais a independência do povo hebreu, libertando-os assim do Egito. Embora o domínio dos Hicsos tenha chegado ao fim, seu legado não foi esquecido. As suas conquistas militares e contribuições culturais deixaram uma marca duradoura na história do Egito Antigo e na Bíblia. Os faraós subsequentes aprenderam valiosas lições com a invasão dos Hicsos, fortalecendo o exército egípcio e suas defesas para evitar futuras invasões. Apesar dos conflitos entre a realidade e o registro oficial, o domínio dos Hicsos e dos imigrantes de onde eles vieram afetou a cultura no novo reino, a linguagem, as forças armadas e até as concepções do que significava ser um rei egípcio. Esse período notável foi marcado pelo influxo de novas tecnologias no Egito, do cavalo e da carruagem à fabricação de vidro. A influência Hicsa também estabeleceu precedentes para a diplomacia internacional, como visto nas cartas de Amarna, e muitos acreditam que os Hicsos estimularam a expansão imperial do novo reino. Uma pesquisa de 2020, utilizando a análise química, sugere que os governantes da dinastia Hicsa eram estrangeiros que viviam no Egito e subiram ao poder, em vez de invasores.
Os Ixos são um exemplo fascinante de como culturas diferentes podem influenciar e moldar uma civilização. Apesar do seu reinado no Egito ter sido breve em termos históricos, a sua presença deixou um impacto significativo na cultura e na política do Antigo Egito. Ao explorar os Ixos, podemos desvendar os mistérios de uma era distante e compreender melhor a complexidade e a riqueza da história humana. Espero que você tenha gostado dessa viagem ao passado e que tenha apreciado conhecer um pouco mais sobre os enigmáticos Ixos. Os Ixos são a parte fascinante da história do Egito Antigo e da Bíblia. Esperamos que este vídeo tenha fornecido uma visão interessante sobre essa civilização misteriosa. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Nos vemos aqui no canal em breve, hein? Até a próxima!